Um mel é da Mandaguari Preta, que tem um enxame aqui. O outro mel é da Borá, que não tem aqui, porque ele é muito defensivo. E esse mel não vai agradar a todos, que surpreendentemente ele tem gosto de queijo. Deixa eu só terminar, você vê que não deixa nem eu falar. Quando você puder falar, agradeço. Só vou terminar aqui e já passo a voz pro Gerson. Depois vou ter que segurar ele também, senão ele vai ficar falando o dia inteiro aqui. O Sérgio hoje vai estar barrando todo mundo mesmo, hein? Nós estamos hoje aqui para comemorar, celebrar, né? É que o meu microfone só sai pra câmera mesmo. Nós estamos... Oi, alô? Não, mas pode falar, pra mim vai ser ótimo. Tá. Estamos hoje aqui então, graças a Deus, né, com toda essa energia de todos vocês, nossa, muita gente. O que é legal que a gente fala aqui no nosso trabalho, aqui nós estamos plantando pessoas, né, para tentar ter consciência ambiental, ter consciência social, né? Então, cada vez mais tem mais gente nova também, o que é legal, tudo é cíclico. Pelo budismo tudo é transitório, né? Então, mas é muito legal porque eu vejo pessoas aqui que estão com a gente há 5 anos, né? O Gerson é um que praticamente começou com a gente aqui também, né? Porque eu lembro que ele vinha aqui de chinelão, a esposa, a filha também, era todo mundo à vontade, ainda é, né? Hoje a gente já está numa vibe um pouco mais especial, fazendo políticas públicas, mexendo pelo bairro, trazendo feiras orgânicas, então plantando floresta, fazendo arborização em calçada. O coletivo aqui e as ações cresceram muito, né? O que é muito bacana, tá? E muita gente com a gente ainda e muita gente nova chegando, né? Para que isso vá se perpetuando, né? Agora tem até uma onda aí do Bolsonaro aí de que ele quer acabar com o ativismo, ele quer acabar com os ODS, né? Que é o que a gente... acho que está nas costas aqui, né? Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, parece que já está fazendo um trabalho no Congresso sobre isso. Não sei como que ele vai conseguir, porque isso é uma coisa da ONU, né? Uma coisa mundial, né? De desenvolver esse trabalho aí em relação ao mundo inteiro, né? De acabar com a fome, com a miséria. A gente não vai, é óbvio, aqui nós tentar acabar, mas nós estamos contribuindo para isso, porque daqui estão saindo várias pessoas que estão fazendo ações já longe, né? O Issal, por exemplo, na Vila Prudente já está começando outros grupos lá. A gente tem pessoas na Zona Norte e estamos fazendo um trabalho para fortalecer os CADs, que são os Conselhos do Meio Ambiente, né? Desenvolvimento Sustentável e Cultura da Paz em São Paulo inteiro, tá? E nós vamos dar continuidade a isso. E muito bacana, nós estamos celebrando 5 anos aqui hoje, né? É um espacinho pequeno aqui de 400 e poucos metros quadrados, né? Mas que tem muita alimentação saudável. Você vê, com isso a gente tem força hoje nas políticas públicas para trazer uma feira de orgânico para melhorar a saúde de todos aqui do bairro também, né? Então, trabalho de formiguinha mesmo, né? Que o Gerson fez aí está fazendo com as abelhas. Trabalho de abelhinha. Tá fazendo um trabalho de abelhinha, né? Não é formiguinha, desculpa. E, a Sônia veio do Rio de Janeiro, né? Para mostrar os livros dela também. Eu acho que daqui a pouco vem um amigo de Minas Gerais, o Marquinhos meu Vives primo. também. É um primo nosso aí. Tem a maior horta na Laje, que saiu, acho que 3 ou 4 anos atrás, no Globo Repórter com a gente. Nós somos campeão de audiência, né? Foi um trabalho muito legal. Ele também está vindo de Minas para celebrar com a gente, né? Mas no final nós vamos premiar algumas pessoas aí, que a gente, todo ano na celebração, a gente premia também as pessoas que estão fazendo essas ações por aí, mas como incentivo, né? Porque a gente começou fazendo coisas pequenas e estamos já pelo menos a gente tem essa visão de que nós estamos num patamar bem maior hoje, né? De ações sendo reconhecido aí pela cidade de São Paulo já, né? Então, cada um que vai fazer uma pequena ação é um puta de um negócio, tá? Qualquer pequena ação de boas causas é uma coisa a se somar e ela vai tomando uma dimensão depois que vocês não tem nem sabem, mas vai se tornando, porque é isso que a gente fez. A gente começou tudo pequenininho, né? Qualquer pequena ação realmente vai somando, vai chamando pessoas
e vai crescendo, vai tomando uma proporção grande, né? Bacana. Tá bom? Agora eu vou, chega de eu falar, vou deixar E fala que eu que falo. Ninguém. Agora você tem 10 minutos a ver. Não, eu vou querer prorrogação do meu prazo, não é possível. 40 minutos. Para quem não me conhece, eu sou o Gerson Pinheiro, eu sou o idealizador e fundador e o antigo presidente da Associação SOS Abelha Sem Ferrão, uma das maiores entidades do Brasil e do mundo sobre o tema abelha sem ferrão, uma coisa que me deixa muito orgulhoso, né? É uma filha que eu trouxe ao mundo e que agora foi para o mundo, né? Então isso eu fico muito orgulhoso disso, né? Então hoje eu vim falar para vocês de duas coisas basicamente, três na verdade, né? Ninhos iscas, para quê, como faz, por quê, como coloca. Algumas caixas, alguns modelos de caixas racionais, como assim chamamos, que são as caixas em que nós acomodamos esses ninhos de abelhas. E a variedade, o tipo de caixa vai conforme o nosso objetivo final. É só preservação, é para produção de própolis, é para produção de cera, é para produção de mel. Existem modelos diferentes para isso. E eu também trouxe hoje 3 tipos de mel, como estava falando agora há pouco. Um da Mandavari preta, é um mel bastante gostoso, bem docinho, né? E é uma abelha bem comum na cidade de São Paulo, tem um enxame dela aqui inclusive, no meliponário aqui da horta. O outro é da Borá, né, que é uma abelha bem defensiva, né? Também é comum na cidade de São Paulo. Só que esse mel ele tem uma característica que ele tem um gosto de queijo, uma coisa assim muito bacana, que diferencia de todo aquele mel que a gente conhece, né? Tanto é que eu brinco, quando as pessoas vão degustar o mel, eu falo assim, tragam para si aquela memória afetiva sobre o mel, sobre a primeira vez que vocês comeram mel. E quando provarem os melos das nossas abelhas, vocês vão ver a diferença. É uma riqueza, sim, que o brasileiro, infelizmente, não conhece. E por último, o mel de mandaçaia, que hoje eu vou brincar. Eu vou abrir o enxame aqui e vocês vão tomar o mel direto no enxame. Direto no enxame, né? Com as abelhas voando, só para demonstrar o quão dóceis elas são. Legal? Vamos começar pelas iscas, então. É uma coisa muito simples, muito prática e muito importante para as abelhas. As abelhas, como todo animal vivente na face da Terra, têm como objetivo principal se perpetuar como espécie, né? Então, dependendo da situação do enxame, da época do ano, cada enxame, cada espécie libera para a natureza uma ou mais princesas durante a época mais propícia, geralmente a primavera e verão, para formarem outros enxames. A maioria das espécies nidificam em ocos de árvore. Aí vem a primeira pergunta. Todas essas princesas que vão para a natureza acham aonde morar? Não. Então nós perdemos parte dessa diversidade genética. Por que elas não acham? Porque nós temos poucas árvores. Nós desmatamos muito e plantamos muito pouco. Agora, graças a Deus, e dependendo de alguns coletivos, começamos a plantar muito, né? Aqui tem diversos plantadores, aqui eu me orgulho muito de ser amigos, né? Que eu brinco, a pessoa que colhe uma semente, faz a semente germinar para virar uma árvore, é muito mais criador de abelha do que muito criador de abelha que eu conheço. Aquela pessoa que planta uma árvore numa rua, numa calçada, numa praça, onde for, é muito mais criador de abelha do que muito criador de abelha que eu conheço. Então são meus essas pessoas, eu ajudo no que eu puder sempre, beleza? Então rapidamente para vocês entenderem o processo de nidificação o enxame está maduro, lá fora tem muita flor. O enxame percebe isso, que eu acredito que o enxame não é um monte de abelha junto, é um animal coletivo, né? Ele é um animal coletivo. Se uma abelha morrer, o animal coletivo sobrevive. Se a rainha morrer, ela é substituída e o animal coletivo sobrevive. É um ciclo, né? Então é um animal coletivo. Então quando esse animal coletivo percebe que as condições são favoráveis, dá um comando químico que a rainha vai lá e coloca um ovo. Um ovo em pé, em cima do alimento larval. Essa larvinha vai comer mais do que uma operária comeria e vai se transformar numa princesa e não numa operária. Ou seja, nas abelhas sem ferrão, comer muito não engorda. Comer muito vira princesa, né? Só lá. Exatamente. E 49 dias depois, em média, ela eclode como uma abelha adulta. Então ela amadurece sexualmente, ela solta um feromônio, né? Que vai atrair os zangões da espécie de toda a região ali do entorno do ninho, que vai fecundá-la e ela vai para um local que vai formar um novo enxame. Só que quando a rainha coloca o ovo até ela nascer, como eu disse, tem aproximadamente 50 dias. É o tempo em que algumas operárias vão procurar locais para poder levar aquela princesa no futuro. Então olhem que legal. As operárias entram num buraquinho numa árvore, elas pousam no buraquinho,
elas unem, esses unidos reverberam, ela faz conta de cabeça. É um espaço grande para mim, eu não quero. É um espaço pequeno para mim, eu não quero. É um espaço ideal para mim. Ela volta para o enxame, informa que achei um local bacana, na beira da praia, né? Só que precisa de uma reforminha. Elas voltam lá, aquele monte de abelhinha, e começa a vedar as frestas, preparar a porta, deixa tudo prontinho. Traz um pouquinho de mel, um pouquinho de pólen, um pouquinho de cera. Deixa tudo prontinho para que quando a princesa nascer e amadurecer, ela numa linha reta, nesse voo único que ela faz na vida, ela entra e forma um outro enxame. Então o que nós vamos fazer hoje é disponibilizar um oco. Ok? Só uma pergunta, então, diferente das apes que você tem que multiplicar na sua mão muitas vezes, por exemplo, uma nativa, uma jataí, às vezes ela se multiplicou muitas vezes e você nem sabe. Sem dúvida, é por isso que eu falo assim, nós criamos um termo chamado guardião. E as pessoas confundem muito isso. O guardião é aquela pessoa que tem um enxame na sua casa, o enxame é dela. Aquela coisa de humano, meu carro, meu jardim, minha casa, meu enxame. Aí o cara leva o enxame dele, solta na casa dele, a abelha sai e vai polinizar a flor do vizinho. Então a abelha é um ser social e social. Ela pertence a todos. Então o guardião para mim não é aquela pessoa que tem a posse só, né? De tomar conta, de guardar. É aquela que cuida daquele enxame que está na árvore, que está numa parede. Isso para mim é ser um guardião. E esses enxames naturais todo ano vão soltar princesas. E só complementando, é diferente da abelha com ferrão. Na abelha com ferrão a multiplicação se dá deixando o enxame órfão. A rainha vai embora porque ela voa e a corte vai com ela. Então lá vai sair uma nova rainha e vai criar um novo enxame. Nas nativas não, a rainha depois que é fecundada e desenvolve o barrigão, ela perde a capacidade de voar. Ou seja, eu sou uma abelha, moro no mato, o mato pega fogo. A apis vai embora porque a rainha voa, não voa. A nossa morre queimada. Por isso que é importante protegermos cada uma. Como é que eu faço esses ninhos iscas? Eu sempre sugiro reutilização de materiais. Isso aqui, para quem tem dificuldade de achar, só é lá em casa, eu dou à vontade. Mas você acha muito fácil em caçamba, em lixo, em sacola de beira de poste, é só usar. Primeiro segredo, higienizar bem, para que não tenha o cheiro de refrigerante. Estada bem seca. Aí nós vamos usar dentro um atrativo, que nada mais é do que própolis, cera de abelha diluídos no álcool. Eu uso sempre álcool de cereais, porque esse atrativo, esse própolis, eu também uso ele depois de filtrado, né? Então, usar etanol eu não recomendo. Etanol é puro, mas tem dono de posto brasileiro que faz o quê? Batiza. Complicado, né? Então eu não recomendo. Usem o álcool de cereais para consumo humano, que é mais bacana. Então eu pego isso aqui, vou jogar um pouquinho dentro. Esse processo de sujar a garrafa demora pra dedéu. Tem que fechar. Hã? Demora pra chuchu, ó. Tá pronto. Aí vocês vão fazer um monte de isca. 10, 20, 30. Primeira dica, quanto mais melhor. Se eu fizer uma isca eu posso pegar? Posso. Se eu fizer 10, as minhas chances aumentam. Se eu fizer 100, então a quantidade é um dos segredos, beleza? Então eu vou pegar daqui, passo para outra, sujo, passo para outra. Aí vem a primeira dica, a segunda dica que eu dou. Depois que eu sujei, eu deixo a garrafa deitadinha, quietinha, no lugarzinho assim, bonitinha. E já explico por quê. Então o álcool vai evaporar, né? Ele é muito volátil. E aqui dentro vai ficar o quê? Uma garrafa suja com um cheiro de um ninho abandonado. O que é um dos atrativos. Sem isso aqui eu pego e provo. Aonde que a abelha nidifica naturalmente? Em árvore. Quem colocou atrativo lá? Natureza. Ninguém. No muro? Ninguém. Na churrasqueira, relógio de força, ninguém coloca atrativo lá e as abelhas nidificam lá também. Isso aqui só potencializa as suas chances de captura. Até aí, beleza? Beleza. Então eu tenho uma garrafa limpa, um oco limpo, com cheirinho de um enxame abandonado. Qual é o próximo passo? Enrolar um jornal, um papelão, em algum material que ajude elas a fazerem o controle térmico. Isso aqui fora está frio, aqui dentro tem que estar quentinho. Isso aqui está muito quente, aqui fora, elas vão tirar esse calor aqui para fora. Um lugar que facilite essa termorregulação sempre, né? Então o jornal é um dos materiais, né? Perguntas até aí? Não. Segundo passo, dar o conforto ótimo.
lona de preta, saco de muda preto. Como eu faço bastante isca, eu mandei fazer um saco de muda sem furo na medida ideal para colocar a garrafa. Então eu até economizo fita adesiva, essas coisas, porque é só amarrar o gargalo e já era. Então aqui eu vou ter o quê? O oco vazio, com cheirinho de enxame abandonado, facinho de aquecer e bem escurinho. Se eu fosse abelha, eu ia morar aqui. Não é verdade? Aí vem outro ponto. E a entrada? A entrada é uma brincadeira que eu sempre falo, né? Isso aqui é um gabarito de entradas que vocês podem fazer possíveis. Eu costumo brincar que meliponicultura é tudo meio professor Pardal. Eles vão inventando cada coisa, né? Então vocês podem olhar depois com calma aqui, ver. Então pode ser cano, cabo de vassoura, tampa de garrafa, gargalo. O que eu gosto de usar é esse. Em resumo, a entrada não é desculpa. Não, não é. Elas vão se adaptar. De qualquer jeito elas vão se adaptar ao oco. Se elas acharem aquele oco bacana, elas vão morar ali. Se ele tiver assim, de ponta cabeça, elas vão entrar. Beleza? Pode ser só a tampa da garrafa furada? Pode ser também. Se você olhar aqui, eu tenho uma aqui só com a tampa da garrafa furada. Eu gosto de usar assim, e vou explicar por quê. Primeiro porque eu vou fazer um furo lateral. E vou pegar isso aqui e vou encaixar aqui dentro e vou colar. Antes de eu coloquei o saco preto e vou passar aqui para encaixar. Por quê? Não tem uma curva aqui? A luz entra? Bem menos, né? Não é isso? É um ângulo aqui. Então a claridade vai entrar, então aqui fica muito mais escuro, mais atrativo. Lembra que eu falei atrativo? Potencializar a chance de captura. Então eu estou fazendo o quê? O mais escuro possível. E por que madeira? Porque madeira não é um ambiente natural que elas acham lá. E que eu posso ainda colocar atrativo aqui para deixar isso aqui mais atrativo ainda. E me permite, com esse corte aqui, fazer um encaixe de um funil, também feito de garrafa PET. Para que serve isso? Isso aqui é uma barreira mecânica para evitar que formigas entrem na isca antes das abelhas. Eu quero pegar abelha, não formiga. Porque a formiga vem, ela chega aqui, ela não consegue fazer essa curvinha. Então a sua isca ela fica ativa muito mais tempo do que sem isso. Se a formiga entrar, estragou a isca. Formigas e abelhas são inimigos naturais. Beleza? Mas qualquer entrada serve. Qualquer uma. Elas vão se adaptar, não tem problema não. Pergunta? É o seguinte, você vai fazer a isca de uma determinada espécie, né? Já vou responder. Então, não existe especificidade. Puta, eu consegui falar hoje. Especificidade sem gaguejar. Não existe isso para a abelha. O que filtra mais ou menos é volumetria. Lembra que eu falei que a operária entra, ela zune, reverbera, é grande para mim? O que me veio essa pergunta é por causa que você usa um própolis específico de uma abelha específica. Também não existe especificidade, falei de novo sem errar, para a espécie de abelha. Inclusive, esse atrativo aqui, que é feito de abelha sem ferrão, ele potencializa. Aquele que eu acho na farmácia, serve? Serve. Isso aqui não é fator preponderante, é só um potencializador. Aquele próprio de farmácia serve? Serve, mas desde que ele seja puro. Tem gengibre. Tem romã. Não pode, tem que ser aquele própolis puro. Era essa a pergunta? Isso que eu ia perguntar, onde achar? Porque todo mundo ia me perguntar onde encontrar o própolis. Aquele da farmácia serve. Se vocês quiserem, tem aquela pessoa que não acredita em mim, né? Não, isso aqui funciona melhor, enfim, porque o João falou que você pegou um monte com esse. Não é bem assim, né? Mas se quiser pegar, no Mercado Livre você vai achar. No próprio site do SOS nós disponibilizamos uma ferramenta lá que é o Melipoguia, onde os criadores se cadastram lá e vendem os seus produtos. Tem muita gente que vende. O que eu sempre recomendo, uma coisa que eu aprendi com o meu sogro japonês também. Se vocês vão comprar, valorizem o mais próximo possível de você. Comprem no seu bairro, no seu vizinho, né? Fortaleçam, se aproximem. E muitas vezes a pessoa compra um enxame que vem da Bahia para cá. Imagina você morando dentro de uma caixa, viajando 12, 13, 15 horas dentro de um caminhão, balançando. Você chegar aqui como? Estressado, não ia? Aí a rainha, estressando-se, para de colocar ovos. O que acontece com o enxame a médio e longo prazo? Morre. De quem que foi a culpa? Do cara que me vendeu um enxame de abelha. Não, foi do transporte, da acomodação, do carinho que teve com aquele enxame. Retornando, lembra que eu falei assim, segunda dica é deixar a garrafa deitada depois de colocar atrativo, porque o atrativo ele vai fazer o quê? Ele vai assentar no fundo e eu aproveito o máximo. Então não interessa o que a pessoa querer deixar 2 dedos não vai mudar nada. Tem pessoas que deixam secar, aí dá uma segunda demão,
deixa secar, dá uma terceira demão. Eu vou repetir, isso aqui não ajuda, ajuda, mas não garante a sua captura, só potencializa, beleza? Alguma pergunta? Nenhuma? Então vamos prosseguir. Quantos ovos ela deposita? Depende da espécie. No Brasil são aproximadamente 3.000 espécies de abelhas, 10% A desse, média. 10% desse universo são abelhas sociais que formam enxames, comunidades. E dessas 300 espécies, eu tenho espécies que têm 300 abelhas dentro, é a população, eu tenho outras que têm 100 mil. Então, dependendo da população média, é só fazer divisão por 49 para você ver quantos ovos a abelha coloca por dia. Então, eu tenho abelha que coloca 5 ovinhos por dia e tem outra que coloca 1.000. Não tem uma coisa... Se tem uma coisa que não existe nas abelhas sem ferrão, é padrão. Diferente da abelha com ferrão. É uma única espécie, com um único modelo de caixa, com um único tipo de manejo. Tudo igual. Nas abelhas sem ferrão é tudo diferente. Não tem abelhas que se comportam igual a outra. Umas são extremamente defensivas, enrolam no cabelo, mordiscam, jogam próprios na gente, e outras, quando vê você, se esconde. Então não existe padrão para isso. Já só uma pergunta assim, no caso da isca, você falou que não tem muito segredo, mais árvore, mas se de repente você deixar a isca perto de um alimento dela, um manjericão, alguma coisa, vai mudar alguma coisa? Não, não muda em nada. Por quê? Porque o que a gente brinca é modo, né? Então a abelha, quando você vai no enxame, mexe no enxame, ela entra em modo defesa. Ela não vai se alimentar e nem procurar lugar para morar. A abelha, quando está procurando alimento, ela está em modo alimentação. Ela só vai na flor coletar alguma coisa e voltar para o enxame. Não vai? Tanto é que se você encostar nela na flor, ela te pica. Só se você segurar. Ela está em modo colheita, não defesa. E aquela que está procurando local está em modo... Então, são funções diferentes com situações diferentes, entendeu? Não existe padrão, nem padronização se tratando de abelha sem ferrão. Beleza? Você colocar isso mais próximo do chão. Depende, não existe padrão novamente. Tem abelhas que se você colocar do lado, você pega. A iraí é assim, a mandaguari é assim. A jataí, que é a mais comum, se você colocar do lado, sabe o que ela faz? Ela vai lá, sai uma abelha aqui do enxame na parede, vem aqui e fecha, para ninguém morar. E não competir com ela ali do lado. Exatamente isso. Cada um tem seu... Cada uma sua tem casinha. cada um no seu quadrado, né? Para armar isca, geralmente em árvores. Então, por exemplo, se eu tenho uma árvore fina assim, armar a isca aqui, posso pegar? Posso. Mas se eu armar numa árvore grossa, pensem como abelha. Onde que eu vou achar um oco fácil? Numa árvore fina ou numa árvore grossa? Então procure sempre armar em árvores mais grossas. Ok? Que posição? Como eu falei, se eu pegar assim, pego. Se eu botar assim, pego. Se eu botar assim, pego. Por que eu sugiro assim? Porque é mais fácil de transportar depois, inclusive, e é mais fácil de você proteger o jornal. Se você armar assim, vem uma chuva de vento, pega no jornal, por capilaridade, todo o jornal encharca. Se eu armar assim, choveu, primeira chuvinha encharca tudo. Se eu armar assim, protege mais. E como eu falei, é mais fácil de carregar depois. Essa ferramenta assim que a gente desenvolveu, essa ferramenta, inclusive serve para isso. Então eu peguei lá na árvore, tem um enxame aqui dentro, como tem um aqui, pega aí para mim, Leandro, essa garrafa aí. Pega por baixo e balança, isso aí. Aqui tem um enxame que eu capturei lá numa ONG chamada Missão Ambiental do Amigo Casé. Eu trouxe para cá, para poder quebrar o Waze dela, a memória dela. Tá aí. Eu capturei no mato, prendi aqui e coloquei na prateleira sem ter o risco de ela tombar. Essa é uma dica importante. Não pode tombar. Se eu capturei, não pode tombar. Lembra que eu falei que a rainha coloca o ovinho em pé em cima do alimento? Então esse ovinho ele vira larva em 3, 5 dias. Se antes dessa época o ovinho tombar, ele se afoga no próprio alimento. Então não pode tombar. Por isso que eu tenho esses cuidados todos. Legal? Tem um enxame aqui, se você não está vendo, tem um enxamezinho. Ó. Tem. É sinal que a isca funúncia, né? Ou funciona. Legal? Coloca no mesmo lugar. Por que no mesmo lugar? Porque as abelhas, quando elas saem pela primeira vez do enxame, olha a mamangava bonita, elas memorizam aquele local. A abelha, para quem não sabe, tem 5 olhos. 2 olhos compostos e 3 ocelos em cima da cabeça. Esses ocelos é para se georreferenciar luz, posição do sol. Então quando ela sai a primeira vez do enxame, ela faz um voo de reconhecimento de frente para a entrada e depois sai para saber voltar depois.
Então, o enxame está aqui. A abelha, soltei de manhã as abelhas, elas foram campear. Se eu tirar o enxame daqui e botar aqui, o que vai acontecer? Para onde elas vão voltar? Para lá. O conceito é simples. Elas moram numa garrafa ou numa árvore? Para elas, moram numa árvore. Árvore anda? Não. Então, tem que ter esse cuidado. Existem formas de você quebrar esse Waze, zerar. Uma delas é você transferir o enxame no mínimo 2 km de distância para o local original. Então, esse enxame estava no Ipiranga. De lá para cá, segundo o Google Maps, dá acho que 6 km em linha reta, acima de 2. Então eu fui lá num dia que estava chovendo, com todas elas recolhidas, fechei, trouxe para cá e abri aqui. Elas saíram, elas fizeram esse novo voo de reconhecimento para poder voltar. Legal? Dúvidas, perguntas? Nada de isca? Tá tudo certo com isso então? Então, se todas estiverem dentro da colônia, eu posso movimentar a colônia? Sim, pode. O ideal é sempre movimentar à noite. Não movimentar, fechar à noite, porque à noite todas se recolheram. E dia de chuva também, pode fechar. Fechei, Eu posso... levar. Sempre naquela posição em que você capturou o enxame. O ideal é você levar. No caso da isca, para a pessoa tá mudando de lugar. A gente sempre fala que as abelhas elas não ficam só na nossa região. Então, por exemplo, uma pessoa com apartamento, ela pode levar para apartamento? Imagina aqui na cidade, por exemplo? Pode. O diretor técnico científico do SOS, o Celso Barbieri, ele mora em apartamento sem sacada e cria abelha. Sem sacada. A noiva dele bolou um esqueminha lá de o vitrô para fora. Ela colocou uma prateleira do lado, com as caixas entradas para cá. Aqui ela adaptou canos de PVC, coloca pelo vitrô. Para a abelha não interessa, ela entra e sai por aqui, caminha pelo túnel e vai para o enxame. Na natureza é mais ou menos assim. O enxame está lá embaixo, geralmente a saída é lá em cima, né? Então elas caminham todo aquele espaço por dentro da árvore até chegar no ninho. Então, mas falando, por exemplo, da alimentação. Eu não preciso de encher de flores ali para ela do lado que ela vai... Isso é uma pergunta que me fazem com muita frequência, talvez o Sérgio até responda melhor do que eu, né? Muitas pessoas me chamam, porra, já com casa é uma sacanagem danada. Eu plantei manjericão que as abelhas adoram, mas elas vão no manjericão do vizinho, mas não vão no meu. Né? Coisa de posse novamente. Aí eu falo, tem alguma coisa a ver com o néctar. A abelha é muito sabida. Se aquele manjericão ali tem mais açúcar que esse, você vai em qual? E tem mais. Então o que eu sugiro? Mande analisar a terra do seu vaso, coloque mais adubo, ajude a planta a produzir um néctar melhor, né? Com relação à altura, que é outra pergunta que me fazem muito com relação a prédio, até então o meu limite era o 7º andar. Mas eu já sei de casos de uma isca que eu fiz para uma professora de gastronomia que colocou sem me avisar. No 14º, 4 meses depois, ela me manda um vídeo. Gerson, peguei uma enxame aqui no 14º andar. 14º andar. Uma Jataí. Então, com relação à altura, o que incomoda não é nem a altura em si, são corrente de vento. Sabe aqueles prédios que você abre o portal da sacada? Se você colocar uma abelha, ela sai e não volta nunca mais, né? Então, se naquele prédio que você mora, independentemente da altura, não tiver corrente de vento fortes e com frequência, pode criar sem problema algum. Legal? Morreu de ninho isca então? Podemos passar para as caixas racionais? Mas como que você sabe que você vai pegar a abelha sem ferrão? Então, lembra que eu falei que um dos filtros é volumetria. A abelha com ferrão é um enxame muito populoso. Fica 60 a 100 mil abelhas. Cabe aqui dentro? Uma outra característica é que a abelha com ferrão, ela não precisa de oco para nidificar. É muito fácil você achar ninhos pendurados em galhos. Então você coloca isso aqui, ela não entra, mas pode fazer o ninho do lado. Então não é isso que atrai, é sempre o local, entendeu? Até aí, beleza? E esse tipo de ninho é genérico para todo tipo de abelha ser ferrão? Sim, na verdade nós não estamos criando ninho isso, nós estamos criando oco, né? A gente dá o nome de ninho isca. O ambiente. Exatamente isso. O ideal nós não temos 300 espécies com tamanhos e proporções diferentes, então eu posso fazer isca de 2 litros, 1 litro, meio litro, 3 litros, 5 litros, até 7 litros eu recomendo. Acima disso aí já pode pegar a abelha com ferrão. Tem gente que arma aquele galão de água de 20 litros, aí eu já vi a abelha com ferrão nidificar dentro. Legal? Vamos para as caixas agora? Poxa, esses
vizinhos costumam reclamar muito em apartamento? Então, olha, lá na casa do Celso, que é o parâmetro que eu tenho, quando ele colocou lá as abelhas, ele não falou para ninguém. Aí ele foi no programa da Fátima Bernardes, ficou famosão, aí todo mundo agora sabe, todo mundo pede autógrafo dele. Eu costumo brincar que no Brasil existem basicamente 3 modelos de caixas racionais. E já vou explicar para vocês. Você não trouxe 3 não, você trouxe um monte aí, na verdade. 4 caixas. 3 é esse. 3, 1, 2, 3. 3 modelos, né? E tem um quarto. Ô Leandro, meu auxiliar, você não conhece o Leandro, né? Pega essa caixa de mandaçaia grandona marrom aí, na sua frente, essa. Tá pesadinha, não tá? Alguém me ajuda aqui rapidinho? Vou só botar pra cá. Eu vou colocar essa aqui. Não, pode deixar aí. Pode deixar aí. Vou colocar essa aqui pra cá. Então são 3 modelos, basicamente, que eu conheço. E considero modelos diferentes. Que é o modelo nordestina. É uma caixa bem simples. Ela é um oco de árvore, horizontal, pode ser vertical, do jeito que você colocar ela vai pegar. Bem simples, né? Inclusive o original nem tem essa divisão para ninho e melgueira, onde coloca o mel e onde ficam as crias. Não tem nem isso, um espaço aberto. Essa caixa foi desenvolvida no Nordeste para uma espécie chamada jandaíra. Uma espécie grande e que tem uma relação muito próxima com a umburana. É uma árvore do sertão, né? Uma árvore raquítica, baixinha, com os galhos horizontalizados. E que a jandaíra nidifica muito nesses galhos que são na posição horizontal. Então lá o cara do sertão viu lá, olhou e simplesmente ele simulou um galho, né? Ok? Nordestina, um dos modelos. Um outro modelo é o didático, que é aquele modelo que você consegue mostrar o enxame, principalmente para as molecadinhas. Tem transparências nele. Então pode ser quadrado, redondo, retangular, tudo é didático. Mas o conceito dele não é produção, é educação ambiental. Pode virar? Posso? Não. Aí eu pego aquela cera dos potes e devolvo para o enxame. De nada, né? Matei alguma abelha? Não. Ai, que elas estão lá embaixo, é verdade. Não matei nenhuma. Então é possível colher mel sem matar nenhuma abelha. Nem só para tirar dúvida. Então, elas vão estar ali embaixo fazendo todo aquele processo dela. Em cima é só o mel. Só o mel. Então, se você for numa árvore lá, rachar a árvore no meio, geralmente o ninho fica embaixo e a melgueira em cima. Tem gente que cria essas caixas dessa forma. As melgueiras embaixo e o ninho sobre o ninho em cima. A sequência é indiferente, vai do criador. Eu não gosto assim, por quê? Porque geralmente elas fazem a lixeira dela, o sanitário dela, no fundo do oco. Que seria, no caso, o ninho. Se você deixa o mel embaixo, lá embaixo vai ter um pouquinho de cocô de abelha. Aí quando você for coletar, vai vir batizado. Não que cocô de abelha seja ruim, né? Pelo amor de Deus, não é tão ruim assim, né? Ok? Por aqui, né? Agora vamos falar sobre multiplicação. Então eu tenho um enxame nessa caixa e eu tenho uma caixa vazia do lado. Então eu quero multiplicar esse enxame. Aqui eu tenho ninho sobre ninho. Então eu vou tirar a melgueira de cima e vou ter acesso ao ninho. Vou ver, avaliar, a rainha está aqui, lá embaixo tem uma princesa. Então eu posso pegar metade desse ninho, um com rainha e o outro com princesa. Nunca pode ser 2 com princesa e rainha junto. Princesa e rainha junto. Tem que ser princesa e rainha separada, de cada módulo. Aí eu vou pegar um módulo vazio, vou colocar aqui em cima. Se aqui tiver uma princesa, ela vai virar uma rainha e vai formar outro enxame. Se aqui tiver a rainha, eu vou colocar aqui e ela vai continuar a vida dela.
Então, eu tinha um enxame, não tinha? Agora eu tenho 2. Nem na bolsa de valores você duplica o seu capital assim em 10 minutos. Mas você vai falando de uma É a forma... mãe da rainha? Ela nasce, a princesa, o que é uma princesa? É uma rainha não fecundada. Então se aqui tiver uma princesa e ela não está fecundada ainda, quando ela ficar sozinha, ela vai controlar o enxame através de feromônios, ela vai sair, vai namorar e volta com o enxame. Sérgio, mas nessa observação aí, você vai ter que olhar e mexer. Você não pode danificar ali uma pessoa leiga? Lembrando sempre, quando você faz isso, o dano é mínimo. E tem alguns conhecimentos básicos, por exemplo, a postura das abelhas são sempre cíclicas, né? Então eu coloco um disco, enchi o espaço. Vou para o andar de cima e começo a botar o outro, sempre do meio para a beira. E o de baixo está amadurecendo, não está? Preenchi o segundo, fui para o terceiro andar, comecei a fazer. O de baixo já começou a nascer, não começou? Fui para o quarto andar, comecei a colocar e o de baixo já eclodiu todo, ficou espaço vago. O que a rainha faz? Ela desce e começa tudo de novo. Legal? Então, é conhecimento e estudo. Então, a rainha sempre vai estar onde está a cria nova. Ela está colocando os ovos. Então tem discos maduros, que a gente chama, e discos verdes. O disco verde está aqui. Se eu achar uma princesa aqui, eu posso dividir. Sem problema nenhum. E não se iludam, tá? Ah, eu quero começar a criar abelha sem ferrão. Tem que estudar. Tem que estudar. É que nem, eu costumo fazer analogia com cachorro, né? Se vocês ganharem um galgo afegão, o que vocês vão fazer? Puta, eu vou estudar aquela porcaria, porque eu não sei se ele morde sofá, se ele gosta de criança, não é isso? A abelha não é a mesma coisa, tem que estudar, tem que conhecer os ciclos naturais da abelha, da espécie que vocês decidiram cuidar. São 300 espécies, tem um monte delas que enrolam no cabelo, mas a maioria não. Já tá aí, todo mundo fala que é mansinha. É uma das mais bravas que tem. Ela não nos faz tão mal porque ela é muito pequenininha. Eu brinco que se ela tivesse 4 milímetros a mais, ninguém mexia com ela. Ela tem a mandíbula forte, só que é muito pequenininha, ela vem, morde você e você quase não sente. Se ela fosse um pouquinho maior, ia doer bastante mais. Com relação às caixas, alguma dúvida? Nenhuma? A isca vai na caixa? Não. Aí vem aquela história. Eu armei a isca no mato, na minha casa, no meu sítio, na minha praia, no meu apartamento e capturei o enxame. Estudando, vocês vão descobrir o quê? Depois que eu observei que entrou um enxame, eu tenho que contar 60 dias, no mínimo a partir da entrada de eu ver o enxame na isca. Por que isso? Que as abelhas é que nem humano nessa parte, né? A brincadeira que eu faço é que quando a princesa entrou aqui e formou um novo enxame, é como se fosse uma filha nossa que casou e foi morar diferente, longe, não é isso? Mas durante os primeiros tempos ela não liga para ela, pai, eu estou aqui no mercado, esse feijão aqui é bom, não é assim que funciona? Com a abelha não é diferente. Esse enxame bebê, ele fica dependente do enxame mãe durante um período também. Então, o mínimo é 60 dias. Depois disso, ele se torna um outro enxame completamente diferente. Contei 60 dias. Eu vou levar para onde eu queira fazer a transferência, vou desmontar essa isca, tirei o jornal, tirei o plástico, tirei o jornal, e estou vendo o enxame aqui dentro. Não estou vendo o enxame aqui dentro? Então eu vou começar a fazer cortes com estilete ou com tesoura, para abrir isso, ter acesso ao ninho e colocar na caixa. Com todo o cuidado possível do mundo, entendeu? Mão de cirurgião plástico. Na mesma posição, em pé, sempre. Lá embaixo. Se eu peguei assim, eu vou pegar e vou encaixar isso aqui. E a vantagem disso é essa, né? Não é redondo? Aqui ele também tem um formato arredondado. Então eu coloquei aqui, encaixei em cima. Coube aqui, não coube, então eu coloco mais um. E vou adaptando o formato do enxame à caixa que eu tenho. Mais perguntas? Nenhuma? É difícil você distinguir a princesa da rainha. Cadê o Sérgio para olhar a hora? A gente pergunta. É como eu falei agora há pouco, né? Passando os 60 dias, ela está no mato, por exemplo. Lá é difícil você transferir no meio do mato para a caixa ali mesmo, não é isso? Então o que eu sugiro? Feche lá à noite, ou em dia de chuva, ou naquele momento que você tenha certeza que todo o enxame está recolhido. Fechei com galinho, com uma fita, com uma telinha, do jeito que você quiser. E vou afastar ele no mínimo 2 quilômetros do local que ele está. Levei lá para minha casa. E já coloco aquilo no local definitivo. Lembra daquele suportezinho? Botei a garrafa aqui, cheguei lá em casa na prateleira, coloquei aqui na prateleira. Aí eu espero passar uns 15, 20 dias para se habituarem com esse novo local. Aí sim eu posso fazer a manipulação. Então eu posso muito bem tirar esse enxame daqui da prateleira, botar numa outra mesinha que eu quero trabalhar e vou abrir. Mesinha, mesa, tá? Mesa. Vou abrir aqui, não abrir aqui, as abelhas não vão voar?
Vamos voltar para onde? Para cá. A árvore que não está mais aqui. Manipulei, coloquei na caixa, peguei a caixa e devolvi para cá. Tudo que está voando, ó, vamos entrar. Legal? Valeu mesmo. Jéssica, aproveitar que o Sérgio não está por aqui para olhar o tempo, uma pergunta que o pessoal sempre faz. Está ali numa parede, está ali numa árvore. Tem tempo ainda. A pessoa tem medo de. Ou tem a ganância de tirar, ou de repente tem um medo. O que você indicaria? Olha, eu sempre falo que guardião para mim é aquele que cuida, né? Não é aquele que tira. É aquela coisa da posse. Está no muro, eu quero tirar para botar na minha caixa para levar para o meu quintal. Só que aquele enxame que está no muro, todo ano ele vai soltar princesas que vão formar novos enxames. Não é isso? Quando eu acesso aquele ninho, o processo é traumático. Então, se eu não fizer rapidamente, com cuidado, eu mato o enxame que poderia estar soltando princesas. Considerável 1000 vezes, mas é encher de isca em volta. Exatamente, é o que eu falo. E tem mais um outro detalhe, né? Sabe o enxame que você tem na sua casa, que tem uma rainha dentro? A rainha também tem um prazo de validade. Quando ela fica velhinha e o enxame, o animal coletivo percebe isso, eles elegem uma nova rainha. Essa nova rainha, antes de ser rainha, ela é uma princesa, não é isso? Ela não precisa ser fecundada. Da onde que vem os zangões? Dos enxames que estão ao redor daquele enxame que você tem na sua casa. Se você tirar todos e matar todos, o seu enxame vai morrer também. Porque a sua princesa não vai ser fecundada. Por isso que é importante você ter enxames naturais ao redor do seu local de criação de abelhas. Isso é extremamente importante. Eu queria perguntar para você. Eu moro aqui na Rua Mara, aqui nesse prédio rosa. Todo dia quando eu abro a porta de manhã, entra uma abelha. Ela vem todo dia, entra e sai. Não é a mesma. Não é a mesma? Não é. Mas e é perigoso essa abelha? Só vendo que espécie que é. A gente tem que saber que espécie que é. A pergunta que se faz é, o que uma abelha vai fazer dentro da casa das pessoas? Todo dia. Ela entra e alguma coisa tem lá dentro que a atrai. No caso de abelha, dependendo do horário, o que atrai é luz. De manhã, tá claro já? Tá claro. Então, de repente tem alguma coisa doce lá dentro que está atraindo ela. É só começar a cozinhar, já vem um monte de mamangava. Quer ver uma coisa que eu abro a varanda, ela entra, roda a sala toda e depois ela sai, vai embora, depois ela volta. Você fala dar a volta também, vai saber o que, né? Vai entender essas abelhas. Uma coisa que eu sempre comento também é formiga, né? Pô, a formiga na cozinha é um inferno, não é isso? O que a formiga vai fazer na sua casa, na sua cozinha? É que nós não limpamos direito aquela porcaria. Simples assim. Simples assim. Cravo com álcool. Depois que eu descobri isso, nossa, santo remédio. Mas eu fico assim pensando, pô, essa abelha gosta muito de mim, porque todo dia ela vem me visitar. E lembrando sempre que as abelhas vivem em média, as operárias em média 60 dias. Então se essa visita tem mais de 60, não é a mesma. Só se for o fantasma dela. Vamos agora para a parte boa, que é a degustação. Então vamos lá. Eu queria realmente, novamente repetir. Quando forem provar o mel de abelha sem ferrão, tragam para si a memória afetiva que vocês têm de mel. Que é a densidade, a doçura do mel que vocês conhecem. Vocês vão experimentar meles que são completamente diferentes, com cor diferente, com gosto diferente, com densidade diferente. E vou repetir. Quem não gostar do mel da Borá, que tem gosto de queijo, não se acanhe, porque tem gente que adora. Eu, particularmente, detesto, não gosto do mel dessa abelha que tem gosto de gorgonzola. Nós temos uma espécie de abelha que o mel é salgado, não é doce. Eu sou intolerante, olha só. Posso tomar? Tá vendo? Aí, ó. Intolerante a gorgonzola, é leite. Aí, pode tomar esse. Você conhece o gosto de gorgonzola, não é aquele gosto aproximado? Se eu falar para vocês que nós temos uma abelha que tem cheiro de baunilha, vocês acreditam? Como que chama a abelha que tem gosto de gorgonzola? Borá ou jataizão. O nome científico é Tetragona clavicus. Vamos tirar isso daqui do caminho, que eu já vou arrumar, né? Enquanto a turma prova. Então aqui eu tenho essa ferramentazinha muito importante chamada pipeta. Quem conhece, sabe como usar. Quem não sabe, para colher tem que apertar a base, botar no líquido e soltar. Aí vai subir. Beleza? Depois que provar, toma tudo, né? Jogam na água, apertem, tirem a água e façam o quê? Para lavar, para provar o próximo, para o gosto não misturar com o outro, né? Legal? Eu não trouxe colherzinha porque até hoje eu não consegui achar uma colher que não seja descartável, né?
aqui na parte de cima da mão, né? Ó, a parte de cima da mão. Vocês que sabem. Então aqui eu tenho, ó. Ah, é verdade. Botar pra cá. Esse aqui vai ficar no meio. Então eu vou colocar uma melgueira aqui. E a outra melgueira. Quem vai ajudar? Nós vamos aqui, ó. Mas foi engraçado. Será que não tem um vozeirão, eu te ajudo? Não, não precisa. A hora que você falar. Vem, que bom!